Graça e paz, igreja bonita, ungida. Tudo bem com vocês? É uma grande honra estar aqui hoje. Estar na igreja que consolidou minha dor nos momentos mais difíceis da minha vida. Na igreja que investiu no meu ministério. Na igreja que me abençoou quando eu precisava muito de uma bênção. Que me abraçou quando eu precisava muito de um abraço. É com muita alegria que eu venho aqui hoje. Isso não é chavão de ministração. Realmente é muita alegria estar aqui hoje, porque quando eu chorava e não tinha colheita ainda, vocês me ajudaram a semear. E hoje eu quero me alegrar com vocês, porque junto comigo vem muitos frutos para a glória de Jesus. Só aqueles que se alegram aplaudam a Jesus. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, no olho dela, bem no olho dela, e dissesse assim: você é lindo, assim, você é cheiroso, você é ungido. E assim, eu preciso de você, meu irmão. Amém? Quem precisa do irmão aí? Eu preciso. Nós precisamos uns dos outros, não é verdade? Tem um livro para aqueles que... Cadê os homens dessa igreja? Homens. Eu aconselho vocês a lerem um livro chamado Companheiros de Luta. E lá fala exatamente sobre o homem, que ele tende a guerrear suas guerras sozinho. Porque nós aprendemos e fomos doutrinados desde de infância a sermos o Superman, a sermos o Batman, que só de vez em quando precisa do Robin. Mas quando Jesus ele fala sobre as nossas vidas, ele diz a seguinte coisa: que é melhor serem dois do que ser um, porque quando um cai, o outro estende a mão. A nossa grande força não está atrelada ao nosso conhecimento, a nossa grande força não está atrelada aos nossos talentos. Nossa grande força está no amor que nos liga um ao outro. O dia que nós pararmos de nos amar, como a Bíblia diz, não amar o amor fingido, mas o amor de verdade, nós deixaremos de ser igreja e seremos um clube gospel. Quando nós somos cheios desse amor, a Bíblia diz que Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: nisto sabereis que sois meus discípulos, quando vos amares uns aos outros. Nisso o mundo inteiro, São Paulo inteiro verá e sentirá que nós não somos um grupo, mas uma filosofia de vida. Nós somos uma igreja separada para amar a muitas e muitas pessoas. Quando não faltar amor em nossa espiritualidade, não faltará ação, porque o amor dita a intensidade da nossa conquista, amém? E a falta dele também dita a mediocridade da nossa conquista. Hoje, queridos, eu queria falar com vocês sobre um tema chamado o mesmo coração. O mesmo coração. Eu tenho, apesar da maquiagem enganar, já tenho alguns anos de ministério, mais de 10 anos de ministério. E muitas vezes eu fiquei impressionado com Deus, porque eu falava assim para mim mesmo: William, você cuida, e as pessoas apresentam sinais de vitalidade espiritual, mas logo passa um tempo, elas começam a fazer bobagem. Mas isso acontece comigo, com os líderes daqui isso não acontece, não é verdade? Graças a Deus com vocês não acontece. E eu comecei a orar ao Senhor, e Deus começou a falar no meu coração, e começou a ministrar minha alma sobre a bênção de compartilhar do mesmo Espírito. A Bíblia diz que quando Moisés, o fardo ministerial estava pesado demais, Deus falou com Moisés e disse para ele: separa homens que têm o mesmo espírito seu.
eu entendi que mais do que a tarefa de formarmos seguidores, nós deveríamos formar pessoas que tivessem o mesmo coração que o nosso. Porque a chave de multiplicação não é amontoar multidões, mas é gerar filhos que tenham o nosso coração. Quando a gente entende essa revelação, nós olhamos para o texto de 1 Coríntios e entendemos que o apóstolo Paulo nos ensina: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dizendo: recebam do meu Espírito. Eu quero ler um trecho com você na Bíblia. Eu quero dizer para vocês que existem vários tipos de mensagens. Existe a mensagem motivacional, que você sai pulando. Uau! Existe a mensagem reflexiva, aquela que você fica, meu Deus. E existe a mensagem de ensino. Hoje nós vamos ler muito a Bíblia, amém? Quero ler com vocês muito a Bíblia para que nós entendamos uma revelação da palavra. Então eu convido você a mergulhar comigo. Quem quer mergulhar na palavra comigo? Amém. O salmista diz: a tua palavra é minha delícia. Eu amo a palavra de Deus. Lucas capítulo 9, verso 51 ao verso 55, diz assim. Já está lá para vocês no slide. Como nós vamos passar muitos textos bíblicos, eu joguei isso no telão, nos slides, para que a gente possa dar volume e velocidade na mensagem, tá bom? A Bíblia diz assim: aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João, o apóstolo do amor, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, voltando-se, o repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. É impressionante como a nossa mente nos engana. É impressionante. Você sabia que você é diferente daquilo que você acha ser? Isso é enlouquecedor, né? Talvez a imagem que tenhamos de nós mesmos seja completamente equivocada do que realmente somos. Muito provavelmente, aquilo que a maioria das pessoas acha que você não é. Você quer ver um exemplo clássico disso? A Bíblia diz que Jesus chega para Pedro e diz: Pedro e todos os discípulos, eu tenho que morrer numa cruz. Pedro disse: não. E Jesus diz: Pedro, você vai me trair, filho? Não, eu não. Eu não. Você não está entendendo? Eu não. Mas quando o galo cantou, ele entendeu que ele não era quem achava ser. A revelação de quem somos também está nele, em Cristo Jesus. Quanto mais próximos estamos de Jesus, mais nos conhecemos. Quanto mais distantes de Deus nós estamos, mais alienado à nossa realidade nós estamos. Está dando para compreender sim ou não? Quando a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele é o caminho que nos liga ao Pai, mas Ele é o caminho que nos liga a nós mesmos. Quantas vezes você pode ter passado na sua vida e ter sido surpreendido por você mesmo? Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu tive essa postura. Eu não faria isso. Eu briguei, eu dei um soco em alguém, eu xinguei alguém. Eu sou um homem de Deus e no trânsito eu mandei aquele cara... Não é possível. Depois a gente diz: como eu cheguei nesse ponto? É porque talvez a imagem que tenhamos de nós mesmos não é a real imagem de quem nós somos. Hoje eu quero falar com vocês, queridos, de 3 homens chamados os filhos
de Zeruia. Quem já ouviu falar sobre Zeruia? Quem já ouviu falar sobre os filhos de Zeruia? Está na Bíblia, eu prometo. 1 Crônicas, capítulo 2, verso 13 e verso 16, diz a seguinte coisa: Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozen e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abisai, Joabe e Azael. Os 3 filhos de Zeruia, ou os 3 sobrinhos de Davi, foram homens que andaram ao lado de Davi. Foram homens que fizeram coisas extraordinárias, coisas que são impressionantes, que eu tenho certeza absoluta que nós queremos que os nossos discípulos também façam. Vocês querem estudar isso comigo? Amém? O primeiro deles, característica desses meninos, desses 3 sobrinhos de Davi, é que eles assumiam a liderança quando eles precisavam assumir. Sabe aquele churrasco evangelístico que um líder faz? E aí você fala assim: vamos fazer um churrasco. Pelo menos lá em Araçatuba tudo é churrasco. Aqui é pizza, né? Sabe aquele evento evangelístico que o líder fala assim: eu conto com vocês. Eu conto com vocês. Eu contava com vocês. Mas isso só acontece em Araçatuba. Porque quando você espera, fala assim: agora meus discípulos vão assumir a bronca, eles vão pegar e eles vão para cima, vão desenvolver o projeto comigo, eles vão dar a cara para bater, eles vão virar a madrugada orando comigo, e você ora sozinho. Mas se acontece isso com você, não fique triste. Jesus chamou os 12 para orar, 3 chegaram perto e dormiram. Fique tranquilo. Se aconteceu com Jesus, isso pode acontecer com a gente. A Bíblia diz que esses homens, eles assumiam a liderança. Temos uma bucha, temos um problema. Quem vai resolver? Eu resolvo. Sabe esse tipo de pessoa assim? Você conhece pessoas assim ou não? Tipo, é pra já. Vocês conhecem? Tipo, você conhece assim uma pessoa tipo pastora Maísa assim? Que vai pra cima. Tem que fazer tal coisa, não, então eu faço. Olha o que a Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 11, verso 4 ao verso 6, diz assim: partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi chefe. Nós estamos falando da tomada da cidade de Jerusalém por Davi, que era antigamente governada pelos jebuseus. Quem que vai lá e vai atacar eles? Joabe disse: eis-me aqui, vou descer paulado em todo mundo se precisar. Eu sou homem de guerra, eu vou na frente, eu faço. Não tremo, não tenho medo, não sou covarde. Eu vou para frente, eu faço, eu empreendo. Quantos gostariam de ter um discípulo assim? Acho que alguns não queriam. Tem que tomar cuidado, né? Porque uns tiram a faca e cortam a orelha, né? O segundo é que o verdadeiro discípulo, ele honra seu líder. Eu sei que essa igreja é doutrinadíssima para a revelação da honra, tanto do discípulo para o líder, do líder para o discípulo.
Porém, esse discípulo aqui, esses 3 sobrinhos, eles eram de honra. Lá em Araçatuba, aqui não acontece isso, mas lá em Araçatuba tem gente que ganha 3 discípulos e acha que é o Billy Graham, acha que é o Benerim, acha que é o apóstolo René Terranova, compra até um terno brilhante, e já não começa, já não ouve direito, já não recebe as mensagens direito, discipulado já, então eu estou culpado com os meus discípulos. Vamos para gerações, não, tem que dar atendimento para a minha multidão de um discípulo. 1 mais 1 não é igual a multidão, então eu tenho uma multidão. A Bíblia diz que existem pessoas que tiveram conquistas pontuais, e elas não compreendem, muitas vezes nós não compreendemos, me incluo nisso, que a grande conquista de nossa história não é conquistar uma vez, mas é consolidar conquistas para sempre. E muitas vezes nós olhamos para uma conquista que nós temos e perdemos a noção do útero que nos gerou, perdemos noção de quem trouxe a palavra para a gente, de quem varou madrugadas atendendo a gente, de quem ministrou para a gente quando nós estávamos brigando, marido e mulher, quando a mulher que saiu de casa, ou quando deixou de ficar com o filho para poder atender as nossas vidas, porque agora eu tenho uma conquista. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é universal. Vitórias podem ser as suas principais derrotas, porque muitas vezes as nossas vitórias semeiam uma semente de derrota no nosso coração. E existem derrotas que podem ser suas maiores vitórias. Depende da maneira como você lida com elas. Episódio de 2 Samuel, capítulo 12, do verso 26 ao verso 30, diz a seguinte coisa: entrando, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e a toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Quantos gostariam de ter discípulos que não perdem a visão de honra debaixo da sua liderança, assim como ele? Não importa quão grande seja Araçatuba, não importa quantos discípulos tem Araçatuba, não importa quantas igrejas eu gerei e vou gerar, sempre no meu coração tem que existir honra ao útero no qual me gerou apóstolo Fábio e apóstola Cláudia Budi. Porque o dia que eu achar que eu conquistei e confiar na força do meu braço, eu estou debaixo de um legado de soberba. A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, e a soberba precede a ruína. Então o que me conecta com meu irmão, com meu líder, com os meus discípulos, com os meus pais, é a honra. Terceiro, o verdadeiro discípulo, ele obedece seu líder. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas são parcialmente obedientes. Você é obediente, começa a orar em línguas, né? Você fez aquilo, poxa, palhaça. Mas você fez aquilo que eu te mandei? Porque obediência é uma marca de todos os filhos de Deus. A Bíblia diz que quando nós confiamos no Senhor, nós estamos seguros, e quando nós ouvimos os nossos profetas, nós prosperamos. Estávamos lá na igreja e estávamos enfrentando uma situação específica na El Shaddai de Araçatuba. Eu compartilhei isso com o apóstolo falou assim: William, não se importe com essa dificuldade, faça uma oferta para Israel. Não foi, apóstolo? Eu falei, ok.
vou debaixo dessa palavra. Nós estávamos há uns 4 meses, apóstolo, mais uns 5 meses, 4 meses, por aí, trabalhando a mudança do nosso templo, porque não cabe mais gente lá, glória a Deus. E aí, nós estamos e vai para um lado, aí as pessoas queriam colocar a gente na pista, lá longe de todo mundo, aí outro lugar, e aí tem uma outra, aí apareceu um negócio, uma das avenidas principais de Araçatuba, que chama Avenida Saudade. De um lado o cemitério, do outro um centro espírita, e do outro velório, e no meio de tanta morte vai haver vida. E aí nós fizemos a oferta. No domingo, segunda-feira, recebo uma ligação. O templo, que vai caber 4.500 pessoas sentadas, viu? O apóstolo já viu. Isso é um pedaço, é metade, né? Porque tem outra metade, que é mais uma quadra, e depois mais um terreno na frente da avenida, que vai fazer um paisagismo lindo, com uma fachada maravilhosa. Tudo isso lá, a mulher foi lá e fechou com a gente na segunda-feira. Isso tem um motivo: ouça os vossos profetas e prosperareis. A Bíblia diz nesse texto de 2 Samuel, capítulo 24, verso 1 ao verso 4, que Davi deu uma ordem para o povo, mesmo para fazer um censo, porque ele queria saber quantas pessoas tinha. E aí, o segundo slide, pode colocar o segundo slide, o próximo. Isso. Porém o rei fez com que Joabe e os seus oficiais obedecessem a sua ordem. Então eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel, porque essas pessoas, eles tinham traços de obediência. 4. O verdadeiro discípulo é valente. Uma das principais paralisias espirituais é o medo. Vamos abrir uma célula. Eu tenho medo. Queridos, nós vamos fazer um projeto evangelístico, mas será que dá? Não, com essa cabeça não tem jeito. Vou fazer um família feliz, mas será que as pessoas vão me ouvir? Será que eu tenho o dom de pregar? Essa dúvida não é nova, essa dúvida perambulou no coração de Moisés. Ele disse: Senhor, eu sou gago. Deus disse: mas quem disse que é para você falar? É para eu falar através de você. Está com medo do quê? Quando Moisés morre e a bucha do ministério de uma nação inteira cai sobre a vida de Josué, Deus fala o que para Josué? Ser forte e corajoso. Eu serei contigo por onde quer que andares. Não é isso que a Bíblia diz? Antes, Josué capítulo 1, verso 8: medita na palavra de noite para que prospere. A Bíblia diz que o segredo é ter valentia. 2 Samuel capítulo 10, verso 6 ao verso 13 diz: os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo deles. Por isso contrataram 20.000 soldados sírios das cidades de Bet-Reob e Zoba. Também contrataram o rei da cidade de Maaca com 1.000 homens e 12.000 homens da cidade de Tobi. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe, um dos filhos de Zeruia, com todos os melhores soldados do exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada da cidade de Rabá, enquanto os outros, os sírios de Zoba e de Reobe, e os homens de Tobi e Maaca, tomaram a posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas o atacariam pela frente e por trás, então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão Abisai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se você
perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que seja a vontade de Deus, o Senhor. Então Joabe e seus soldados avançaram para atacar e os sírios fugiram. Eles eram valentes. Eles não tinham medo. Eles eram corajosos. Quem aqui já foi visitado pelo espírito do medo? Quem já foi visitado pelo espírito de covardia? De baixa autoestima? Coloca a mão no seu coração, Senhor. E faz uma oração com fé comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu conquistarei aquilo que o Senhor quer que eu conquiste. Todas as minhas vitórias serão para a glória do teu santo nome. E eu não vou ficar acovardado diante de desafios. Em nome de Jesus. Só aqueles que creem aplaudam o Senhor Jesus. Desafios. Alguém sabe o que é desafio? Desafio é aqueles monstros que crescem diante de nós quando tiramos os nossos olhos do foco. Desafio é aquilo que cresce diante dos nossos olhos quando nós tiramos os nossos olhos do foco. Desafios são os monstros que aparecem diante de nós quando nós tiramos os nossos olhos do foco, Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Jesus, nós não temos medo de nada. Não temos medo de dificuldades, de lutas, de enfrentamentos, porque nós confiamos nele. Quando os nossos olhos começam a olhar para o mar, nós afundamos como Pedro. E quando os nossos olhos estão na palavra rema de Jesus dizendo: venha Pedro, nós andamos sobre as águas. Quando nós tiramos os nossos olhos do rema, nós afundamos. Foque na palavra. 5. O verdadeiro discípulo é fiel. Fidelidade. O que dizer da fidelidade? Aonde acharemos homens fiéis, diz a palavra? Homens íntegros, mulheres íntegras, mulheres que entendem aliança, assim como homens, que não fazem contrato, mas fazem alianças. Esses homens, eles tinham marca de fidelidade. Olha o que a Bíblia diz: Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara. 1 Samuel 26, verso 5 ao verso 11 diz: Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Absai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Absai: eu descerei contigo. Você já pensou, irmãos, no meio de um exército assim, rodeado, o seu rei no meio, e aí o seu líder diz assim para você: vamos entrar no meio deles lá, porque eu quero ir lá falar com Saul. Você já imaginou isso? Isso não é historinha, isso é história com H maiúsculo. E esse homem corajoso disse assim: eu vou, porque se morrer, morre nós dois. Você já imaginou um acampamento, pessoas dormindo do lado de um rei, e o outro inimigo diz assim: eu vou descer lá, alguém vai descer comigo? Ele diz assim: eu desço. Ele era fiel. Quando o seu líder passa por apuros, ou por situações de dificuldade, como você reage? Eu disse que ele não devia ter feito isso. Eu disse que ele não deveria ter feito essa escolha.
Deus já tinha me revelado que isso ia acontecer com ele. Vou trocar de líder. Bem feito. Ou você diz, ele precisa de mim. Não importa se a escolha de Davi era certa ou errada, se era mais prudente ou mais imprudente. Eles disseram, o senhor vai, eu vou atrás. Posso morrer? Posso, mas eu vou com você. Diante de todas essas coisas, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em 2 Samuel 19, vamos pular 3 slides. Apressou-se azulzinho. Não, volta. Seis. Desculpa, pode voltar naquele slide que você passou mesmo anterior. Quem quer ser discípulo como eles? Isso. Quem quer ser discípulo como eles? A minha pergunta é, quem quer ser discípulos como esses 3 irmãos? Quem quer ser? Quem quer ter discípulos como eles? Fiéis. Vocês gostariam de ter isso? Gostariam de ser como eles? Lembra qual que é o tema da mensagem? O mesmo coração. Lembra que eu disse para vocês que nós iríamos mergulhar na palavra nessa manhã? O mesmo coração. Pode colocar o slide do mesmo coração. Depois de quem quer ser discípulos como eles. O mesmo coração. Eu estava orando para Jesus e Deus me deu uma série de mensagens sobre o coração. Se o coração da gente for corrompido, nós não temos legado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus. Eu estudei a Bíblia e fui estudar sobre a questão do coração. O seu coração define o seu legado. Não é suas atitudes, não é sua carteirinha de pastor, de apóstolo, de vice-deus, de cacique-mor, de discípulo El Shaddai, carteirinha do El Shaddai, carteirinha da igreja não sei da onde. O que muda o nosso legado é o nosso coração. Olha, no próximo slide diz em 2 Samuel capítulo 16, do verso 5 ao verso 12, diz assim: quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim, no momento onde o seu filho Absalão tinha se levantado contra ele, diz assim: quando o rei chegou à cidade de Baurim, Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais, apesar do rei estar rodeado pelos seus homens e pelos guardas pessoais. Ele amaldiçoou Davi e disse: fora daqui, assassino e criminoso, você tomou o reino de Saul. O Senhor Deus o está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. E aí Davi responde: se o meu próprio filho Absalão está tentando me matar, por que eu ficaria admirado se este membro da família de Benjamim, que era da tribo de Saul, quisesse fazer o mesmo? Deixe esse homem em paz. Agora Deus entregou o reino ao seu filho Absalão. O Simei continua dizendo: e você está arruinado, seu assassino. Então Abissai, que era filho de Zeruia, cuja mãe era Zeruia, né, disse ao rei: por que o Senhor permite que esse cachorro te amaldiçoe? Deixe que eu vá lá cortar a cabeça dele.
A resposta foi a mesma que Jesus: o que tenho eu convosco? Respondeu o rei Absai e ao seu irmão Joabe: se o Senhor Deus, quem me mandou que esse homem me amaldiçoasse, quem tem o direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso? Davi disse: Absai e a todos os seus oficiais, deixem que ele amaldiçoe, porque foi o Senhor quem o mandou fazer isso. Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê algumas bênçãos em lugar dessas maldições. Quem que já foi amaldiçoado por pessoas? O que a nossa carne diz? Soca a cara dele. Ou é só a minha? Reage. Bota no Facebook. Faz justiça. Papai tinha um 38 usado lá, resolve. É a nossa carne, grita ou não grita? Quando alguém vai lá e começa a falar calúnia da gente, o que a gente faz? Graça e paz, irmão. A paz do Senhor Jesus esteja sobre nós, é isso? A nossa alma tenta gritar, ela floresce. Ela diz: se vingue. E quando um discípulo vai lá e faz uma coisa pra gente, e quando um co-discípulo, um irmão em 12, vai lá e faz uma coisa com a gente, que amaldiçoando, dizendo que a gente é despreparado, ou que nós não sabemos, que nós não temos condição, ou que é mentiroso, ou expõe a nossa vida, como nós reagimos? Absai, que tinha todas essas características que nós falamos anteriormente, pediu: posso cortar a cabeça dele? Vocês lembram do primeiro texto dessa mensagem? João pedindo fogo sobre os samaritanos. Absai pedia para cortar a cabeça. Jesus disse: de que espírito sois? Davi disse: aparta-te de mim. Apressou-se, veja o que aconteceu com a atitude de Davi. Apressou-se, sabe aquele homem que amaldiçoava Davi, e que Davi teve compaixão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, guarde isso no seu coração para sempre. Misericórdia é uma coisa que se semeia quando não precisa. Mas aqueles que não semeiam quando não precisam de misericórdia, quando precisarem dela, não terão aonde tirar. Misericórdia é uma atitude espiritual que lançamos sobre pessoas, sobre erros, sobre a expectativa misericordiosa da graça de Deus atingindo a pessoa. Mas aqueles que não semeiam misericórdia, quando precisarem dela, não terão de onde tirar. Olha o que aconteceu, a Bíblia diz: apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, aquele que amaldiçoou, né? E desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei, e o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: não te impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, no teu coração. Tem um livro chamado Homem do Céu, não sei quantos aqui já leram. Esse pastor, ele fez um grande avivamento na China. Os pastores tradicionais estavam arrancando o cabelo. E um dia, no meio de um culto, entraram lá e disseram: você está falando bobagem. Teologicamente você está fazendo bobagem. Aquele homem saiu do púlpito. E quando todo mundo dizia assim: ele vai reagir agora e vai dizer para eles o que eles devem aprender.
E agora eles vão saber que enquanto eles conversam eu faço. E toda a igreja ficou na expectativa. E ele chegou diante para aqueles caras e se prostrou. E disse: eu não tenho a teologia que vocês têm, eu não tenho o discernimento que vocês têm. Peço perdão, porque a única coisa que eu tenho é vontade de servir a Deus. Vocês podem me ajudar. E a igreja inteira ovacionou aquela atitude. E aqueles pastores começaram a chorar, abraçaram ele, pediram perdão naquele momento, porque não existe arma mais poderosa que o perdão e que o amor. Aonde há humildade e amor, a revelação de Deus. Quando tem presunção, tem carne, não tem unção. Está dando para compreender sim ou não? Esses homens perderam o foco, queridos. Esses homens se tornaram guerreiros que fazem coisas bonitas e relevantes, mas eles perderam o seu coração. Eles tinham corações diferentes. Corações distantes do seu líder. Segunda Samuel, capítulo 3. Estou deixando a moça dos slides doidinha. Depois do corações diferentes, próximo slide. Segunda Samuel, capítulo 3, do verso 6 ao verso 13. Isso. Então da sua parte ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer e passar-te a ti todo Israel. Respondeu Davi. Abner era o general de Saul. Ele vem até Davi e diz: Davi, eu quero fazer uma aliança com você. Quero te pedir perdão. Eu farei uma aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul. Pouco tempo depois, Joabe e os outros oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido, trazendo muitas coisas que haviam tomado os inimigos. Mas Abner não estava mais em Hebrom com Davi, porque este já o havia deixado ir embora em paz. Quando Joabe, o filho de Zeruia, chegou com seus soldados e contaram que Abner havia ido falar com o rei Davi, e este o havia deixado ir embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei. Ele disse: o que foi que o Senhor fez? Abner veio aqui e o Senhor deixou que ele fosse embora sem mais e sem menos. Ele veio para enganá-lo, para ficar conhecendo todos os lugares onde o Senhor vai e tudo que o Senhor faz. E o Senhor sabe disso. Logo que saiu de perto de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner. Eles o alcançaram no poço de Sira e trouxeram de volta, mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner chegou a Hebrom, e Joabe o levou para o lado do portão, como se quisesse falar com ele em particular, e enfiou um punhal na barriga dele. Assim Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Asael, irmão de Joabe. Davi tinha feito uma aliança. O discípulo não tinha o mesmo coração que Davi, perdoador. Ele não amou como Davi amou. Não teve misericórdia como Davi teve. Sabe o que conecta as nossas vidas? O coração. Corações diferentes não se conectam. Pode ter atitudes bonitas como esses irmãos tinham, mas se o seu coração for diferente, ele não está conectado. O fim deles, queridos, foi triste. Joabe foi assassinado no altar, porque toda pessoa que não tem um coração conectado com o coração do Pai não tem legado. Esses homens e filhos de Zeruia eram bons líderes, guerreiros, mas não serviam.
2 Samuel 3, 31 a 39. Diz assim, pode ir para os próximos slides, mais um. Isso. No presente sou fraco, embora ungido rei, diz Davi. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal segundo a sua maldade. Porque ele disse, eu tenho discípulos que fizeram coisas que todo mundo gostaria de ter num discípulo, mas eles não têm o coração que eu tenho. Você já teve discípulos que fez grandes coisas, queridos, mas que não tinham o seu coração. Muito mais do que fazer é ser. Tem um monte de gente vivendo e fazendo coisas no piloto automático, mas não porque o coração é totalmente dele. Está dando para compreender? O coração do homem é muito enganoso. Jesus teve que enfrentar isso. A Bíblia diz que quando Jesus estava na sua ceia, ele olha para Judas e sabia que Judas tinha entrado no coração. Pedro, Jesus disse, o diabo pediu para peneirar o seu coração. Se o nosso, a Bíblia diz, acima de tudo que deves guardares, guarda o vosso coração. Sabe por quê, queridos? Porque se o nosso coração for roubado, todas as nossas ações, atitudes, intenções são roubadas. A Bíblia nos ensina coisas maravilhosas. E eu quero dizer um texto bíblico que Deus ministra muito a minha vida, que é 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Não está no slide. 2 Crônicas 16, verso 9 diz, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu tenho um pouco desse fantástico mundo de Bob na minha cabeça. Eu fico imaginando Jesus com uma lupa, procurando o coração. Não é a gente procurando um Deus forte, é Deus querendo ser forte para quem tem o coração totalmente dele. A intenção é de Deus ser forte para nós. Ele fica procurando um coração forte, um coração totalmente meu. Onde tem um coração totalmente meu? Os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando um coração que seja, eu achei um coração totalmente meu, então eu vou me mostrar forte em direção a essa pessoa. Eu vou fazer maravilhas na vida dessa pessoa. Porque o mais interessado em te presentear espiritualmente não é você mesmo, é o próprio Deus. O mais interessado em mudar a sua vida não é você, é Deus. Mas quando a gente chegou para Jesus, nós demos uma oração um dia dizendo assim, Jesus, eu entrego meu coração para Ti. Mas aos pouquinhos, a gente foi pegando um pedacinho dele de volta para a gente. Se o nosso coração não é totalmente de Deus, nós não teremos um Deus forte advogando a nossa causa. Dando para compreender, sim ou não? Senhor, mas em Teu nome eu expulsei demônios, em Teu nome eu falei novas línguas, em Teu nome eu fiz grandes proezas. Deus disse, eu não te conheço, filho. Os filhos de Zeruia disseram, eu defendi Davi, quando o gigante se levantou contra ele, e eles foram lá, estava quase morrendo, eu fui e defendi, e salvei a vida dele.
Eu dei a honra para o meu líder quando eu invadi aquela cidade. Eu fui a pessoa que desci com ele no acampamento de Saul, no meio de todos os soldados de Saul, podendo e correndo risco de vida. Ótimo, grandes coisas nós fizemos, mas o seu coração se perdeu na caminhada. E o coração de Davi, queridos, é o que marca tudo. Davi foi adúltero. Davi assassinou um homem. Mas mesmo com as falhas que todos nós temos, ele tinha um coração diferente. A Bíblia diz em Atos capítulo 13, verso 22. Tendo tirado a este, Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Quando Samuel chega na casa de Jessé, pai de Davi, Jessé começa a apresentar para ele: esse é meu filho, forte, sarado, barriga de tanquinho, faz jiu-jitsu. O outro daqui é atirador de elite, fez curso na SWAT, que bacana. Esse daqui não é esse daqui também? Não é. Então esse daqui é técnico de informática, sabe tudo. Não tem ninguém. Não é esse também, não. Não é esse, não é. Aí eu acho que deve ter pensado, acho que ele errou a casa. Não é a casa número 12, é a casa 144. E aí ele vai lá, pega: eu tenho outro filho aqui. Outro filhinho aqui, diferente, que é Davi. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. E quando estão naquela crise, mas esse daí, 1 Samuel capítulo 16, verso 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel, que fecha essa ministração e que explica para a gente que a escolha de Deus não é por aquilo que fazemos, mas é pelo nosso coração. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O apóstolo Fábio é um homem que tem defeitos, assim como eu. E a apóstola Cláudia, a mesma coisa. Mas sem adulação, ele tem um coração segundo o coração de Deus. O problema não é fazer o que ele faz, é ter o coração que ele tem. Reagir como Jesus reagiria. Eu já vi esse homem tomar pedrada, hein? Mas o que legitimava ele como meu líder não é a pedrada que ele tomava, mas como ele reagia à pedrada que tomava. Porque nós provamos que somos cheios do Espírito Santo não pelas nossas ações, mas pelas nossas reações. As nossas reações é que ditam quem governa a nossa vida, se é a carne ou se é o Espírito. Vocês têm um homem e uma mulher que amam profundamente Jesus. Quando nós construímos nessa igreja um exército de Fabinhos e de Claudinhas, com as suas particularidades, com as suas peculiaridades específicas de cada um de vocês, mas com o coração, segundo o coração de Deus, pode comprar um templo de 20 mil pessoas que vai ficar pequeno. Sabe por quê, queridos? Porque o mundo deseja um coração como esse.
pessoas entram pela igreja com o cordão umbilical delas rodando e dizendo assim: onde eu enfio esse troço? Eu quero me conectar com alguém. Só que ninguém se conecta com alguém que não exala amor em tudo que faz. As pessoas cheias de problemas, defeitos, escondem as suas mazelas e dificuldades porque elas têm medo de dizer os seus problemas, ao invés de receber consolo, receber pedrada. Fariseu da pedrada. Jesus estende a mão e diz: não peques mais. Amém. O coração que Deus usa é o coração parecido com o dele. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos. Pense no seu futuro. Eu queria que você fizesse um exercício de fé, de imaginar o seu futuro. Sonhe o seu futuro. E quando você vê o seu futuro, o que você vê? Quando você vê o seu futuro, o que você enxerga? O seu futuro não está conectado às suas ações. Espero que você entenda que suas ações podem estar totalmente dicotomizadas, separadas do seu coração. Mas quando o seu coração ele é modificado, todas as suas ações são conectadas ao seu coração. Queria que você fechasse seus olhos agora e entendesse que o seu futuro está atrelado ao seu coração. Os seus discípulos precisam de referencial de um coração de amor, um coração de misericórdia, um coração de perdão. Não importa a luta que você chegou aqui nessa manhã, não importa a guerra que você passou, hoje Jesus diz para você: se alguém bateu no seu rosto, dê outra face. Se alguém roubou uma capa, dê a outra. Isso se chama teologia da cruz. Jesus, antes mesmo de ir para a cruz, ele já estava na cruz. Ele já tinha matado a sua carne. Chegou o tempo do coração de Deus brotar no nosso coração. Cante ao Senhor. Faça essa canção, essa oração cantada. Já não quero ser igual.
ser igual. Não quero mais ser rancoroso, Senhor. Eu quero poder liberar perdão, Senhor. Quero amar incondicionalmente, Senhor. Parecido contigo, Jesus. Porque tudo que há se revela, Deus forte, nesses corações, Senhor. Necessita mais de ti. Nós necessitamos de ti. Seja engrandecido, Jesus. Querido Espírito Santo, minha mãe me disse assim: filho, vai comer um lanche. Eu disse, antes disso eu estava na sala, eu estendi minha mão para cima, falei: Deus, se o Senhor existe, pega na minha mão agora. Eu não senti nada. Eu falei: Deus, o Senhor não existe, é mito. Minha mãe abre a porta e disse: filho, vai comer um lanche. Eu escondi as minhas lágrimas, querido, da minha mãe, e fui comer o lanche na qual ela mandou. Chegando lá, encontrei um amigo meu viciado em cocaína. Eu vi ele todo feliz. Eu falei: certeza que ele fumou um. Eu falei: você fumou, né, Rodrigo? Ele falou assim: não, tô careta. Eu falei: tá mesmo. Ele falou assim pra mim: tô na igreja. Eu falei: igreja? É muito legal. Sério? Muito legal. Deus mudou minha vida lá. Eu falei: cara, tu tá falando que nem crente mesmo. Ele falou assim: vamos lá comigo um dia desse. Eu falei assim: não, eu quero ir. Passa na minha casa. Ele falou: tá bom, passo lá para te pegar daqui a pouco. Fui para minha casa, ele esqueceu de me buscar. E meu pai pegou meu carro e emprestou para um funcionário. Falei: eu acho que não é para eu ir nesse lugar aí. E para melhorar, começou a chuviscar. Mas eu queria aquele sorriso. Eu tinha acabado de fazer uma viagem para Florianópolis com mais 2 amigos meus.
Um deles, talvez você até conheça, é o Rogério, ou o Roger, que fazia o teste de fidelidade de João Kleber. Eu e mais 2 amigos meus, os 3 lutavam jiu-jitsu. Nós fomos para Florianópolis para curtir a vida. Nós fomos nas piores boates de prostíbulos, tudo que você imaginar. E quando eu voltei para Araçatuba, eu levantei minha mão dizendo: Senhor, se isso é alegria, eu preciso te conhecer. Eu peguei e saí da minha casa, fui a pé à igreja. Lá tinha um culto de jovens e no final o homem disse assim: quem quer entregar seu coração para Jesus? Eu não lembro mais nada. Uma coisa que eu lembro é eu estar na frente, lá com a mão levantada e já chorando. Aquele dia foi o dia mais importante da minha vida. E hoje eu queria que todos fechassem os seus olhos. Eu queria saber aqui hoje, quem também quer fazer essa oração e dizer assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu já vivi tudo, mas eu preciso desse Jesus, assim como um dia eu fiz. Eu queria que você levantasse a sua mão no seu lugar. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Levante essa mão bem alta. Todo mundo feche os olhos, por favor. Abaixe sua cabeça, em nome de Jesus. Levante essa mão bem alta. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe todas essas vidas lá no fundo.